escuro. Era a única coisa que eu sentia, logo sendo preenchido com um grande calor. Abro os meus olhos, me deparando com a terra, com eu caindo na direção dela. Mas o que? Pergunto em meus pensamentos, já que o espaço não tem som. Já conseguindo enxergar a floresta, me desespero. Tentando fazer alguma coisa, até que percebo meu corpo, em uma fração de segundos. Estava com um corpo infantil e de pele arrosada. Olho novamente para frente. Terra, dor e por último escuridão. Quando o bebê abre os olhos, percebe que estava em um lugar escuro, mas ainda quente. Virando a cabeça para o lado percebe um ser humanoide de cor verde. Ela o percebe, caminhando até a direção dele, mas não chorava, como se entendesse que ela não é uma ameaça. Ela o pega em seus braços, se deitando junto dele. Agora, com ambos os rostos virados um para o outro, ambos se encaravam. O bebê encarando aqueles grandes olhos vermelhos, que mesmo intimidado, lhe davam conforto. O Pokémon conhecido como Gardevoir, também encarava o bebê, buscando entender, seja pelo estado que o encontrou ou empatia. O momento não dura muito, pois o dono atinge o bebê, mesmo tendo acabado de acordar. O Pokémon, visando não interromper o sono do pequeno, também fecha seus olhos, abraçando ainda mais o pequeno, com ambos dormindo. Já de manhã, Gardevoir e o pequeno estavam dentro da caverna, já acordados. O pequeno estava de frente para a Pokémon do lado de uma pilha pequena de berries. A Pokémon utilizava sua telecinese para esmagar as berries e as leva até a boca do pequeno. Depois de comer, o ser começou a olhar em volta do lugar até ver a entrada da caverna. Enxergando um lugar verde muito bonito. Atraído, o pequeno se inclina para frente e começa a engatinhar na direção da luz. Porém, a Pokémon utilizando de sua telecinese, levita ele o trazendo até a direção dela, o pegando nos braços. O pequeno continuava olhando para a luz e esticando os braços na direção dela. Então se levanta e anda com o pequeno em seus braços, até chegaram no gramado. Ela coloca ao bebê no chão, sentando ao lado dele. O pequeno fica completamente admirado pela vista, assim como uma criança que acaba de ver o mundo. Sentado na grama, o pequeno brincava com a grava. O estranho era a facilidade com que ele arrancava grandes quantidades de grama com as mãos, algo incomum. A Pokémon via isso com surpresa, mas vendo a felicidade dele, sorria de alegria. Um Batata que está na grama, encarava ambos a alguns passos de distância. O bebê vendo a cauda do Pokémon solta um riso e engatinha na direção dele. O Rattata por instinto desfere uma forte mordida no braço do pequeno, porém, os dentes do ser se quebram em pedaços, com ele dando um alto grunhido de dor, assustando o pequeno, o fazendo chorar. A Pokémon percebendo aquilo se teletransporta rapidamente para a frente do bebê, o pegando nos braços. Assustado, o Rattata tenta fugir, mas a Pokémon utilizando de seus poderes para ele o levantando, logo, o esmagando sem piedade até que ele explode. Atingindo uma parte do local de vermelho, menos os dois indivíduos. Os Pokémons que estavam perto, fogem rapidamente, assustados com aquilo. A Pokémon preocupada analisa o corpo do ser, em busca de algum dano, mas não encontra nada, o que a surpreende. Mesmo assim, utiliza novamente seus poderes no pequeno, certificando-se que não tinha nenhum dano. O pequeno continuava chorando devido ao ocorrido. A Pokémon visando acalmá-lo, faz cocegas no corpo do pequeno, arrancando alguns risos dele. Feliz por isso, ela coloca seu rosto junto do seu, agora fazendo a Pokémon sorrir de alegria. Ele toca no cabelo dela brincando com ele, achando engraçado, o fazendo rir mais ainda. Com alegria pela felicidade dele, a Pokémon retorna junto dele para a caverna, agora para ambos retomarem a paz de ambos juntos. No episódio 2 já se passaram 4 anos desde que o pequeno Uraniano se encontrou com a pequeno Gardevoir, com esta cuidando e o protegendo, até demais. A criança agora tinha seus 6 anos de idade. Encontrava-se dentro de uma floresta, junto da Pokémon ao seu lado. A Pokémon mesmo com relutância, devido ao medo que ela sentia dele se machucar como no passado e não queria ver aquela expressão triste nele novamente.
Algumas vezes, trazia o garoto, por insistência do mesmo, para fora da caverna, como nas florestas. Normalmente eram passeios rápidos com ela estando sempre do lado dele, nunca o perdendo de vista. Os Pokémons daquela área já conheciam e estavam cientes do comportamento e perigo da Gardevoir, por isso nunca se aproximavam do garoto, pois já sabiam qual seria o destino deles. Sem contar a grande aura assassina que ela transmitia para todos os Pokémons, sem dúvidas, uma coisa que era para ser impossível de acontecer por uma Gardevoir. Enquanto andavam, o pequeno avistou uma fruta de coloração chamativas no topo de uma árvore. Atraído, ele vai na direção dela, empurrado a árvore, tentando fazer a fruta cair. A Pokémon olha aquilo com graça, achando aquilo engraçado. Porém o sorriso muda para choque quando a árvore caía. Achando que aquilo foi obra de algum Pokémon, ela puxa o garoto para perto dela, logo utilizando eles para examinar a área em volta, mas não achando nenhum Pokémon. Ela olha para o garoto que está rindo, ela o segura em seus braços e olha diretamente para ele, sorrindo era o mesmo. Ela o segura, se teletransportando junto dele de volta para a caverna.